Bom dia, o Café com Micropigmentação. Café com Micropigmentação 10K. Que prazer ter vocês aqui. Que vocês tenham um dia lindo. Vamos começar o dia com um café e falando de micro. E aí, como que vocês estão? Animadas para esse dia? Que delícia já começar o dia falando do que eu mais amo fazer. Tudo bem com vocês? Hoje nós... Bom dia, Edu! Hoje eu trouxe um tema aqui muito interessante para vocês, que é o porquê que as sobrancelhas chumbam. É uma pergunta, uma dúvida muito constante em muitas profissionais e muitas clientes. Então vamos compartilhando essa live pra gente compartilhar bastante conhecimento. Bom dia, Micael. Bom dia a todos. Já tô com meu cafezinho aqui, como eu amo. Falei que essa live ia encaixar muito bem comigo, porque eu amo café, tomo café o dia inteiro. E aí, café com micropigmentação era a minha cara. Então, fechou total. E aí, hoje eu acordei super animada, o dia tá lindo. E vamos que vamos. E aqui, todos os dias, vocês têm dicas, tá? Pra quem não me conhece ainda, sou Marli Teixeira, sou especialista em micropigmentação. Trabalho em todas as áreas da micropigmentação. Hoje eu vou falar sobre sobrancelhas. Cada dia eu trago um tema para você. E eu te ajudo a faturar 10K mensais. Isso é mágico, não é? Então, já manda esse aviãozinho aí para uma amiga. Já marca uma amiga. Você conhece alguém que já tá na micro, que tem vontade de estar na micro. Então é uma grande oportunidade para a gente estar começando, tá? Aqui eu já passo muitas dicas para quem já é do ramo, já é fácil pegar, já melhora muito o trabalho do profissional. E para quem está iniciando, já entra para micro com a mente muito mais aberta, com uma visão além, uma visão já lá na frente. É claro que aqui não tem como você aprender totalmente tudo que eu passo daqui. É claro que você vai precisar de passar por um curso, por uma mentoria especializada, mas tem muito conteúdo específico e fundamentado para iniciantes também. Então, tem muito conteúdo importante, tá? E hoje nós vamos falar de por que as sobrancelhas chumbam, tá? Pra quem não sabe, chumbar é quando o pigmento fica concentrado na sobrancelha, que parece aquela tatuagem. Vocês já viram? Aquela sobrancelha cinza, azulada, que é mais do que uma tatuagem, aquela coisa que incomoda. Você olha pra cliente e você fica incomodada com aquela sobrancelha dela que tá chumbada. A gente fala chumbada mesmo, que parece um chumbo. Remete ao chumbo. E você só vê sobrancelha no rosto dela. Por quê? Porque pesou a mão, passou da dose. Então, vamos pensar assim, tudo que passa do limite fica demais, né? E aí eu vou explicar isso pra vocês por quê. Tá? São muitos fatores que podem levar uma micropigmentação a chegar nesse estágio. É claro que o principal delas é a profundidade. Ela ficou nesse estado por profundidade, sim. Passou da camada que deveria estar e chumbou, tá? Mas tem vários fatores que levam a estar nessa profundidade. Então, primeiramente, o profissional ele precisa conhecer de pele para ele trabalhar na pele da cliente. Porque a cliente
ela tem específicas tem peles diferenciadas. Então, e além da pele ser diferentes, a mesma cliente tem diferentes texturas de pele na mesma cliente. Então, por exemplo, a sobrancelha, ela tem a cauda mais delicada, mais macia do que o início do corpo. Então, são diferentes peles na mesma cliente. Isso é um ponto importantíssimo. Você mesmo já deve ter percebido, você que é profissional ou você que é leigo e já viu em algumas pessoas sobrancelhas muito fortes na cauda. E às vezes aqui no corpo, no início do corpo, que aqui a gente tem o corpo e aqui a gente tem a cauda. Aqui já quase se apagando e aqui muito evidente. Alguém já viu isso? Relata aí pra mim. A Leidiane tá me dando bom dia. Quando fica... Ela tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Quando fica escuro, para uma despigmentação, para clarear, ou dá para corrigir sem despigmentar? Aí a gente precisa avaliar o estado em que está essa sobrancelha, tá? Primeiro ponto para saber se dá para aproveitar, sem despigmentar, é a tonalidade em que ela está, e o principal é o design, porque eu só consigo aproveitar uma sobrancelha se o design estiver aproveitável, porque eu vou partir de um princípio que existe uma sobrancelha ali naquele rosto e eu não posso ignorá-lo. Eu tenho que fazer um outro trabalho aproveitando o que existe. Senão a cliente vai ficar com 4 sobrancelhas, 2 de cada lado. Então eu preciso melhorar uma aproveitando um desenho que já existe. Então aquele design precisa de estar aproveitável. É o primeiro ponto, tá? A partir daí eu vou avaliar a tonalidade, se está aproveitável. Se estiver muito chumbada, muito, seria interessante a gente remover um pouco para suavizar, porque tinta em cima de tinta, muita tinta em cima de tinta, o trabalho ficaria muito compactado. Então é como a gente fazer uma limpeza, a gente remove um pouquinho para colocar um pouquinho mais. Imagine você maquiada, você está fazendo uma maquiagem e aí o seu rosto já está maquiado, você vai colocar mais maquiagem em cima, vai ficar pesado, vai começar a ficar encrustado. Então você remove aquela velha para fazer uma nova, ou você retira só um pouco para dar um retoque, entendeu? Às vezes a sua make tá legal, ela não tá ruim a ponto de você precisar de retirar tudo. Então você só dá uma amenizada, limpa um pouco, e aí você vai e retoca. É como isso, eu acho que eu arrumei um meio de te explicar legal. E aí você vai lá e refaz aquela make, dando um viço, dando uma renovada, só que você aproveitou a que estava. Aí você consegue melhorar. Agora, se tiver muito ruim, muitos borrões, aí você tem que retirar tudo. Seria essa visão, tá? É a mesma visão. Aí eu levo isso pra micropigmentação. Então, a gente parte desse princípio. Está muito pesado a tonalidade, a gente desce um pouquinho. A gente fala assim, vamos suavizar um pouquinho, vamos clarear. A gente pode usar o termo de clarear, não precisa de ser remover. O termo de remover é muito pesado. Então a gente fala, vamos clarear um pouquinho e aí depois a gente refaz novamente. Ficou claro pra você, Leidiane? Ai, que bom. Por nada, querida. Então, para quem tá chegando agora, estamos no Café com Micropigmentação. Hoje estamos falando de profundidade, porque as sobrancelhas ficam chumbadas, tá? E quem quiser fazer alguma pergunta,
nós vamos estar esclarecendo. A Lohanda pedindo para falar sobre microcapilar. Eu vou falar sobre microcapilar amanhã, tá bom? Porque é um tema mais específico e foge muito ao conteúdo de hoje. E aí a gente faz uma live somente para isso, ok? Então, vamos lá. Obrigada, querida, pelo carinho. Então, vamos aos fatores, tá? Então, o primeiro é profundidade. É claro que é a profundidade que faz com que você chumbe essa sobrancelha. Então, nós já entendemos que a sobrancelha tem pontos de profundidade diferente na mesma cliente. O início de cauda o início da sobrancelha com a cauda tem diferentes. Então, a gente precisa ter peso de mão diferente. Você vai colocar um cuidado na hora de pigmentar. Você saber qual o peso da sua mão é importantíssimo para você pigmentar, para você não errar, não pesar a mão demais. Porque se você for com a mesma força, com a mesma pressão, aqui na frente você pode colocar pouco e aqui você pode colocar muito. Aqui pode pôr nada, aqui pode colocar suficiente, então a gente tem que mudar a pressão. Isso é conhecimento, é técnica, tá? Então, outro fator, passar muitas vezes no mesmo fio. Passar muitas vezes a lâmina no mesmo fio, com a mesma intensidade, com a mesma pressão. Por exemplo, você fez um fio e você precisa voltar nele. Um café? Uhum. Você precisa voltar nesse fio. Você tem que considerar que você já fez uma microfissura. Então, você não pode voltar neste fio com a mesma intensidade. Você vai voltar para fazer um pouquinho a mais, considerando que você precisa só completar o que você já fez. Se você for com a mesma intensidade, você vai fazer mais fissura do que você já fez. E aí, o que vai acontecer? Vai aprofundar, porque esse corte vai aumentar. E aí, com isso, vai aprofundar mais. Aprofundando mais, vai acabar chumbando, tá? E aí, você vai juntando os pontos. Então, essa é mais uma questão. Então, por isso que eu disse, são vários pontos que você tem que saber, são conhecimentos que você vai juntando para você saber o que você não pode fazer, tá? E o ângulo do tebori é de extrema importância. Você trabalhar com o ângulo do tebori a 90 graus, você vai estar certa de que você vai estar implantando na camada correta, o seu fio ele não vai expandir e você vai estar colocando o seu fio preciso, tá? Isso é muito importante. O conhecimento, gente, ele liberta. Às vezes a pessoa ela fica ali, nossa, fiz isso, deu erro e eu não sei por que tá acontecendo. E às vezes fica insistindo naquele mesmo erro. E é muito mais fácil você estudar, você buscar o entendimento por que tá errando, do que ficar insistindo da mesma forma. Toda vez que você insistir da mesma forma, você vai continuar no mesmo erro. E por que eu te falo isso? Porque eu já testei muitas vezes. De tanto eu fazer, muitas vezes são 9 anos que eu estou na micropigmentação, já testei vários métodos e já desenvolvi minhas próprias técnicas. Então, por isso eu ensino, por isso eu tenho métodos que funcionam. E muitas vezes é preferível você fazer da forma que eu te ensino, que dá certo, do que ficar quebrando cabeça. Para que você vai ficar quebrando cabeça se eu já te passo um método que funciona? Não é verdade? Faz sentido para você? Alguém tem alguma pergunta? Igual, por exemplo, quando eu comecei, que eu não sabia, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, eu insistia muitas vezes no mesmo erro. E aí eu tava lá fazendo um fio e o fio não dava certo. Quando eu repetia para fazer, eu repetia da mesma forma.
da forma que me ensinavam. E aí não dava certo de novo. Então, ou seja, quer dizer que você está insistindo no mesmo erro. Então, toda vez que a gente não conseguir algo e a gente insistir da mesma forma, nós vamos somente permanecer no mesmo erro. O que a gente precisa fazer quando algo não deu certo? A gente precisa entender o que a gente fez errado e fazer diferente. Porque toda vez que a gente faz algo do mesmo jeito, nós vamos conseguir os mesmos resultados. A gente precisa entender onde que a gente está errando, o porquê que a gente está errando. A gente precisa de fazer uma análise de nós mesmas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o aparelho corretamente? Eu estou posicionando a lâmina corretamente? Eu estou implantando a tinta corretamente? Nós precisamos de fazer um questionário sobre a gente. E não simplesmente ir fazendo. Quando a gente vai fazendo por fazer, a gente começa a fazer algo automatizado e tende a não dar certo. O meu filtro retrata na minha xícara. Gente, já tomaram café de vocês? Sou apaixonada por café. Quem mais é apaixonada por café aí? Se deixar eu tomar café o dia inteirinho. Eu sirvo um cafezinho para minhas clientes lá na clínica, aí eu ofereço um café, aí eu tomo um café junto. Chega a próxima cliente, aceita um café? Aí eu tomo um café. Se a cliente não aceitar um café, eu aceito um café para ela. É assim o dia inteirinho. Mas aqui, outra coisa que eu sou viciada, eu preciso contar para vocês, é água de coco. Já tá aqui minha água de coco. Gente, eu tomo água de coco igual água de coco. Vocês sabiam que a água de coco tem muitos benefícios? Além de hidratar, ela é diurética, tem vitaminas, muitas vitaminas, e ela ajuda até no processo de emagrecimento. Bom, depois que eu descobri isso, ela virou minha parceira. Eu compro assim, litros e mais litros, eu compro fardinhos fechados e assim. E sabe uma dica que me ajudou muito e talvez vai te ajudar? Eu vou contar pra você. Todo mundo sabe que eu tô de dieta, né? Eu posto aí meus jejuns, minhas dietas. E como eu cortei açúcar, cortei tudo, o que a água de coco tá me ajudando muito é quando eu tô com uma vontade de comer um doce, colocar alguma coisa doce na boca, eu vou e coloco água de coco. Como eu apurei o sabor, na retirada do doce, o nosso paladar fica muito apurado. Quando aquele detox que eu fiz, aquela semana de detoxicação, a gente retira todos os alimentos que fazem mal. Tirei leite, tirei glúten, tirei açúcar, tirei tudo. Então, por exemplo, o paladar fica muito apurado. Aí, quando eu tomo uma água de coco, eu acho ela super docinha. E para que eu fiz esse detox? Para entrar na dieta. E aí eu tô com uma vontade de comer um doce, eu tomo água de coco. E eu fico satisfeita, porque eu coloquei algo docinho na minha boca. E ainda faz bem pra minha saúde, e ainda ajuda a emagrecer, ajuda diurética. Então, assim, ela tem uns 10 benefícios. Depois vocês buscam no Google, vocês vão, assim, encantar. E tudo que eu gosto pra mim, eu gosto de compartilhar. Então, já fica a dica aí da água de coco também, vocês vão amar. Eu não vivo sem. Eu às vezes pego uma garrafinha e vai a garrafinha inteira de uma vez. Amo, 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 amo. Então, ó, no Café com Micro vai sempre ter uma diquinha de saúde também pra vocês, tá bom? Aí vai água de coco, vai café, vai tudo junto. A gente vai misturando tudo junto. E então, é isso. Ei, Verônica, maravilhosa! E então, gente, é importantíssimo você conhecer a pele da cliente, conhecer de pele. Nós temos peles diferentes, tá? Tem as peles mais rígidas. Bom dia, maravilhosa. A pele da cliente. As peles mais firmes, a gente faz uma leve pressão a mais. Quando você olha para a pele, aquelas peles mais frágeis, peles de senhorinhas, a pele mais madura, elas são peles mais
frágeis, mais sensíveis, mais fininhas como papel. Essa pele você tem que ter o maior cuidado, porque só de você tocar essa pele, ela vai fazer a implantação. Então, se você não tiver cuidado, esse fio, ele chumba com muita facilidade. As peles mais firmes são as peles oleosas, as peles negras, que são as peles mais rígidas. Porém, são sensíveis também pela oleosidade. A gente tem que ter um cuidado. Então, assim, não existe pele que você não precisa ter cuidado. Todas as peles a gente vai trabalhar com muito cuidado. A gente toca a mão e a gente coloca a lâmina para sentir em que pressão nós vamos trabalhar. Isso tudo com muita sutileza. A gente não já vai pegando e já vai colocando, sabe aquela coisa que você tá com sua mente lá no que você tem que fazer amanhã, que você tem que fazer no final da tarde, você tá preocupado no seu filho? Não. Aqui você tem seu cliente na sua mão e você tá preocupado em fazer aquele trabalho e é um fio de cada vez. Quando você foca em um fio de cada vez, o seu trabalho, ele não dá errado. Quando você foca na sobrancelha inteira, você tem mais preocupação. Então, quando você dilui essa preocupação, o resultado tende a dar mais certo. Porque pensa bem como fica menor. Uma sobrancelha, ela é maior. Um fio, é um fio. Então, assim, terminei um fio. Então, eu fiz ele perfeito. Agora, eu vou fazer mais um fio. É só um fio. Entendeu? Foca em um. Aí, nossa, ficou ótimo. E aí vai lentamente, com cuidado, e olha o percurso dele. E agora, só mais um. De um em um, quando você viu, você fez a sobrancelha toda. E aí, o resultado no final fica perfeito. E você vai sentindo a pele da cliente, que textura que é, como você tem que perfurar. Tá? Outro detalhe importante, como você sabe se você está na camada correta, é quando não está sangrando, por exemplo, não tem que sangrar. Tem clientes que eu recebo e falam assim, nossa, eu fiz em tal lugar, sangrou horrores, sangrou de escorrer. Gente, isso não é normal, tá? O que é normal, Marli? Normal é sair uma aguinha com aquele sanguinho aguado que a gente chama de linfa. Isso é normal. São umas micro bolinhas. Você tá fazendo o trabalho e o trabalho fica todo em bolinhas de sangue. É uma linfa. Isso quer dizer que você atingiu a camada correta. Porque aí fixou. Porque, por exemplo, na epiderme não tem camada de sangue. Não vai ter essa linfa. Então, se não sair nada, quer dizer também que não pegou. E aí, esse trabalho não vai fixar, tá? Então, essa linfazinha é normal sair. Agora, se sair muita quantidade a ponto de escorrer, aí também não é normal. É sinal de que você atingiu camada mais profunda. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente vai tatuar e pode correr o risco de chumbar se você aprofundou demais. Então, muito sangue. Você tatuou, você aprofundou muito, não necessariamente tatuou, mas muita probabilidade que sim, e pode ter chumbado sim, tá? E então tem que ficar muito atenta nisso e o trabalho está na sua mão. Muitos profissionais me perguntam, direto tem pergunta, Marli, que lâmina que você está usando? Que aparelho que você está usando? Porque eu posto muito, né, nos meus vídeos, às vezes eu estou usando um aparelho, estou usando uma lâmina, estou usando um determinado aparelho, dermógrafo. E aí, direto no direct tem. Que aparelho é esse? Que dermógrafo é esse? Que lâmina é essa? Que agulha é essa? Sim, os aparelhos são importantes. Eles são importantes quando você domina a sua mão. Se você não dominar a sua mão,
não adianta você estar com um aparelho fenomenal na sua mão. Pensa comigo, você precisa de aprender a dirigir. Se você não sabe dirigir, o que adianta você estar com uma Ferrari na sua mão? Então, primeiro, você precisa de aprender a dirigir. Então, você vai primeiro dominar a sua mão. Então, pode ser num aparelho mais simples. Não precisa de ser caro. A princípio, a profissão da micropigmentação, para você fazer um investimento no início, não é nada caro. E depois que você vai se aprimorando, vai começando a ganhar o seu dinheiro, aí você vai se especializando, você pode ir investindo em aparelhos mais caros. Não tem necessidade de logo no início, logo de cara, investir em aparelhos muito caros. Quando eu comecei, eu comecei com todos os meus aparelhos, os meus produtos. Os meus produtos eram bons, eram de qualidade, mas não eram dos mais caros. E também os meus móveis, eu já contei em outras lives que eu atendia aqui na minha casa quando eu iniciei. Comprei móvel de marca de segunda mão. Então, ou seja, tudo que você vai iniciar é dentro da sua realidade. Depois você sobe sobre níveis. Então, é tudo como você pode. O importante é você iniciar. O feito é melhor do que o perfeito e não feito. Então, muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho condição de iniciar, eu não tenho condição de fazer. Você tem condição de fazer. Só a vontade de você iniciar, esse é o primeiro caminho para você, tá? Porque se eu conseguir, você consegue também. Todos conseguem. Eu não tinha probabilidade nenhuma. Eu não era micropigmentadora, eu não tinha dinheiro para começar. Então, eu comecei, eu acreditei que eu conseguia. Então, você só precisa acreditar que você consegue e acreditar no seu sonho, focar. A gente precisa focar. Quando você foca, você consegue. Qual que é o seu desejo? Você já se perguntou qual que é o seu desejo? Porque muitas vezes a gente nem sabe qual que é o desejo da gente. Já parou pra pensar isso? Muitas vezes a gente só vive. A gente não pensa assim, o que eu quero pra mim? Eu quero o que no meu futuro? O que eu quero pra daqui 2 anos? O que eu quero pra daqui 5 anos? O que eu quero pra daqui 1 ano? Entendeu? Então é importante a gente focar, a gente traçar um plano, um projeto. Tudo na vida tem que ter projeto. Então a gente tem que projetar mesmo. No ano que vem, quero estar fazendo 10k por mês. Eu quero estar na minha casa nova, quero estar com meu carro novo. Isso são projetos. Colocar o sonho em prática. E é possível. Quando a gente acredita, é possível. Você só precisa acreditar. Tá bom? E aí, gente? Que vocês tenham um dia maravilhoso, muito produtivo, um dia lindo, que esse sol brilhe dentro de vocês. Deus abençoe seu dia. Um beijo e até amanhã. E amanhã nós vamos falar de micropigmentação capilar, como o nosso amigo pediu aí. E eu tenho muitos pedidos, direto eu tenho tido pedidos de esclarecimento de micropigmentação capilar. Então amanhã a gente fala sobre isso. Cada dia eu vou trazer um tema, porque aqui todos os dias vocês têm dicas de como trabalhar na micropigmentação. Tá bom? Beijo, beijo! Estamos juntas! Durante o dia temos conteúdo aí no Story. Até mais!